A névoa dos condenados. Nas colinas silenciosas de Caetité, a neblina densa surgia como um véu sinistro em certas noites, cobrindo a cidade com uma camada de mistério e terror. Os moradores já sabiam o que isso significava. Quando a névoa caía sobre as ruas desertas, ninguém ousava sair de casa. A lenda era clara e aterrorizante. As almas penadas vagavam por entre as casas, clamando por justiça, eternamente condenadas a perambular sob o manto da neblina. Aqueles que ouviam seus sussurros não viviam para contar o que haviam visto. A névoa era fria, quase gélida, e parecia carregar consigo algo muito mais antigo que o próprio tempo. Ela não surgia de forma natural, como nas noites frias ou chuvosas, mas como se fosse invocada por uma força desconhecida. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, deslizando pelas ruelas tortuosas de Caetité, envolvendo a cidade em uma atmosfera densa e claustrofóbica. As luzes das casas eram abafadas, mal atravessando aquela cortina de névoa que parecia ter vida própria. Os mais velhos diziam que a névoa trazia os espíritos dos injustiçados. Homens e mulheres que, séculos atrás, haviam sido mortos por crimes que não cometeram. Suas almas, revoltadas e amarguradas, não haviam encontrado descanso. Quando a névoa aparecia, eram eles que voltavam para a cidade, buscando vingança contra aqueles que os haviam traído. Mas como a cidade de Caetité havia mudado ao longo dos séculos, os fantasmas se perdiam, confusos, atacando qualquer um que estivesse ao alcance de seus lamentos. Era uma noite dessas, quando a névoa se instalou sem aviso prévio, que o horror tomou conta da cidade novamente. As ruas, antes cheias de risos e conversas, rapidamente ficaram desertas. As janelas das casas eram trancadas com pressa, e as velas eram apagadas, enquanto os moradores sussurravam orações e pedidos de proteção. Havia um peso no ar, algo que não podia ser ignorado. A neblina trazia uma sensação de desespero crescente, como se a própria cidade estivesse prestes a ser sufocada pela dor daqueles espíritos. À medida que a névoa se aprofundava, os sussurros começaram. Eles eram quase inaudíveis no início, como brisas carregando palavras distantes. Mas logo se tornaram mais claros, ecoando pelas esquinas, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Era um murmúrio incessante, como se as vozes estivessem em constante agonia, repetindo os mesmos pedidos de vingança e justiça, palavras que eram impossíveis de ignorar. Os poucos que ousaram ouvir, por curiosidade ou por azar, sentiam um frio intenso subir pela espinha. Aqueles que ousaram sair de casa naquela noite fatídica, talvez por necessidade, talvez por arrogância, desapareceram sem deixar rastros. Quando o amanhecer finalmente chegou e a névoa se dissipou, Caetité era uma cidade marcada pelo silêncio profundo. Corpos não eram encontrados, mas as portas abertas e os pertences deixados para trás contavam uma história de desaparecimentos súbitos e inexplicáveis. Era como se as almas penadas da neblina houvessem tragado os desavisados para seu reino de sofrimento eterno. Os dias seguintes foram de temor. Nenhuma explicação surgia, apenas a certeza de que a névoa voltaria. Ninguém sabia quando, mas sabiam que voltaria. Os sussurros continuariam, as almas continuariam a vagar pelas ruas, clamando por uma justiça que jamais seria satisfeita. E aqueles que as ouvissem jamais retornariam. Caetité permanecia à mercê daquela névoa maldita, uma maldição antiga que ninguém conseguia afastar. As gerações mais jovens tentavam entender, enquanto os mais velhos apenas se preparavam para a próxima vez. Havia quem acreditasse que um dia as almas encontrariam paz, mas outros sabiam, no fundo, que não havia fim para a vingança dos mortos. Aqueles que sumiram se tornaram parte da névoa, e cada vez mais vozes
se juntavam ao coro de lamentos na próxima noite de neblina.